Hoje a gente vai ver uma história que parece de filme, mas é real. A história de um trabalhador, uma empresa e uma prova que ninguém esperava. Basicamente, como a tecnologia que está aí no nosso bolso pode se transformar numa arma poderosa quando o assunto é buscar justiça. Então a pergunta que fica é essa: será que uma simples gravação de celular pode ser de fato uma arma poderosa numa briga judicial? A gente vai ver aqui que a resposta não é só sim, é um sim com todas as letras. Bom, e essa história toda começa com um problema que, olha, infelizmente é super comum no Brasil. A gente está falando da luta de um profissional, um pedreiro e pintor, que se viu numa situação bem complicada, sabe? Tendo que brigar para provar o óbvio, a verdade sobre o próprio trabalho dele. Dá uma olhada nessa linha do tempo para entender o drama. O trabalho começou lá em janeiro de 2019. E aí passaram 6 meses. 6 longos meses e nada de carteira assinada. Só em julho que a empresa finalmente registrou o funcionário. E mesmo assim, o registro veio todo errado. Ou seja, os problemas estavam só no começo. E é aqui que está o pulo do gato, sabe? A grande injustiça da coisa toda. Na realidade, o cara ganhava R$ 130 por dia. Fazendo a conta, dá 2.600 por mês. Só que no papel, na carteira de trabalho, o que estava lá? R$ 1.600. E aqueles R$ 1.000 de diferença? Ah, esses eram pagos por fora. Aquela prática clássica, né? Super ilegal e que acaba com os direitos do trabalhador. Aí fica a pergunta, né? Como é que se prova uma coisa dessas? Uma coisa que foi feita justamente para não deixar rastro nenhum. Pensa bem, sem registro dos primeiros meses, com o salário errado no papel, o desafio parecia assim quase impossível. Pois é, mas é aí que a história tem uma virada daquelas. Justo quando tudo parecia perdido, surge uma ferramenta, uma arma inesperada. E o mais incrível? Ela estava literalmente no bolso do trabalhador o tempo todo. E a tal arma era uma gravação de celular. Isso mesmo. Uma gravação feita de forma secreta, sem que a outra pessoa soubesse, pode sim ser uma prova totalmente válida num processo trabalhista. E olha, só essa informação já muda tudo. O nome técnico para isso, só para a gente saber, é gravação clandestina. E por que ela é válida nesse caso? Porque foi feita por um dos participantes da conversa para se defender. É bem diferente, por exemplo, de uma terceira pessoa que não tem nada a ver com o papo e fica espionando, sabe? Isso seria ilegal. Mas gravar a própria conversa para provar um direito seu, isso a justiça aceita. Certo. Então vamos ao que interessa: a prova. O que é que tinha nessa gravação? Bom, o trabalhador, orientado pelos seus advogados, gravou uma conversa com um dos sócios da empresa. E foi ali, nas próprias palavras do empregador, que o caso foi construído. Olha só que genial! O sócio fala ali sobre dar um ovo de Páscoa para os funcionários, um valezinho de R$ 250. Parece um detalhe bobo, né? Mas não é. Pensa comigo. A Páscoa de 2019 foi em abril. A empresa dizia que o contrato só começou em julho. Então, essa fala do próprio chefe prova que o trabalhador já estava lá bem antes da data oficial. Bingo! Aí tem mais. Olha essa outra parte. O sócio fala, com todas as letras: os R$ 130 que eu pago para eles, eu pago para você do mesmo jeito. Pronto. A empresa podia negar o quanto quisesse, mas aí está a confissão. 130 por dia. Era exatamente o valor que o trabalhador alegava receber. Não tinha mais como negar. E para fechar o caixão, para não deixar nenhuma dúvida, vem essa pérola. O sócio detalha um pagamento grande, falando de um vale de 750 e mais 2.000 em dinheiro. Ou seja, ele mesmo descreveu com detalhes como funcionava o esquema do pagamento por fora. Foi a prova final. Então, com essa gravação debaixo do braço, a história foi parar no tribunal. E aí foi o confronto final, né? De um lado a empresa negando tudo, do outro a prova, a gravação, com a verdade nua e crua. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Sobre a data de início, o que a empresa dizia? Que o contrato começou em julho. O que a gravação provou? Que o trabalho começou antes da Páscoa, lá em abril. E o salário? A empresa negava que pagava R$ 2.600. E a gravação provou que a diária era de R$ 130, o que dá exatamente os R$ 2.600 por mês. É mentira contra fato. E o juiz? O que ele achou disso tudo? Bom, não teve nem dúvida. A decisão do desembargador foi claríssima. Ele citou o áudio como prova de que o serviço começou antes da Páscoa de 2019.
Aquela simples menção ao ovo de Páscoa foi o que bastou para definir a data de início correta. E para o salário, a mesma coisa. O desembargador escreveu lá na sentença que o trecho do áudio prova tanto a prática de pagar salário por fora quanto o valor que o autor da ação dizia receber. Ou seja, as próprias palavras do sócio acabaram condenando a empresa. E com isso, a gente chega ao desfecho dessa história. Aquela gravação, a tal arma inesperada, garantiu uma vitória completa para o trabalhador. E mais do que completa, uma vitória justíssima. Então, no final das contas, o que aconteceu? A empresa foi condenada a corrigir tudo. Teve que reconhecer a data de início, lá de fevereiro de 2019, ajustar o salário para o valor certo de R$ 2.600 e, claro, pagar todas as diferenças. 13º, férias, FGTS atrasado com multa de 40%, aviso prévio, tudo. E ainda teve que retificar a carteira de trabalho em 5 dias. Uma reparação completa. E essa história toda deixa uma reflexão bem interessante no ar, né? Hoje em dia, com tudo digital, com conversas de WhatsApp, áudios, e-mails, que outras provas poderosas será que já estão aí na palma da nossa mão e a gente às vezes nem percebe? Fica aí a provocação para a gente pensar.